E chamo então a Escola Municipal Sérgio Vieira de Mello para apresentar. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Adriana, eu sou professora da sala de leitura da Escola Municipal Sérgio Vieira de Mello. Tenho muito prazer, muita gratidão por estar aqui com vocês no dia de hoje, tá? Fico feliz, assim, da sala de leitura estar chegando aqui, estar aqui com vocês, do trabalho ter tido importância dentro da escola nesse momento tão, né, difícil que todas nós vivemos, e agradeço muito por estar aqui com os colegas compartilhando, porque eu sei que é muito importante a gente estar compartilhando as experiências. Eu tenho 27 anos de rede pública municipal na cidade do Rio de Janeiro. Desses 27 anos eu já vivenciei, trabalhei em muitas escolas, sou uma ex-aluna da rede municipal, sou ex-aluna da Escola Municipal Panamá, no Grajaú, e sou muito feliz por trabalhar na rede pública, tenho muito orgulho desse trabalho e estou aqui também representando toda a minha equipe. Agradeço muito a direção da Escola Municipal Sérgio Vieira de Mello, a diretora Maria Célia, a nossa diretora Denise, que não está presente por conta de saúde, mas que agradeço muito ao trabalho que ela fez na escola, ao nosso coordenador incansável, coordenador pedagógico, professor Fábio de Souza. Agradeço também a Jéssica, a nossa professora de apoio, e a todos os professores e funcionários da escola, porque esse é um trabalho coletivo. Nós estamos ali juntos, né, buscando superar os desafios que encontramos, né, esse ano na escola. Tá? Então, assim, eu quero deixar claro, a nossa escola, falar um pouco da a nossa escola se localiza no bairro do Leblon. Nós temos 26 turmas, em média 800 alunos, e eu sou professora de sala de leitura, minha formação é História, e eu atendo toda a escola, toda a unidade escolar. Sendo que esse ano, nas turmas, as turmas que eu estou como regente, né, tem a regência, que eu estou como regente da 1201, 1202, 1203, 1204, 1302, e as outras turmas também nós atendemos, né? Através do empréstimo de livros, né? Através dos materiais que são criados e compartilhados dos alunos dessas turmas, que são compartilhados com outras turmas. Vou explicar um pouco mais, então, sobre o trabalho, né? O protagonismo das crianças na produção de suas leituras e escritas. Esse trabalho teve muita assim, a força, né, a vontade de fazer com que as pessoas se sentissem encorajadas em protagonizar. Por quê? Porque a gente estava num momento em que as pessoas estavam isoladas, estavam tristes, estavam com as suas vozes caladas, com aquelas máscaras ali, e pouco falando e podendo se expressar. Então, a gente começou a sentir que as crianças precisavam se expressar sendo protagonistas nas suas leituras e escritas. Então, nós combinamos o que com eles? Olha, esse ano vocês vão escrever um livro. Mas, professora, como assim? É um livro para a turma toda? Não. Cada um vai fazer, nós vamos fazer de uma forma coletiva, em que cada um vai produzir um livro, seu livro. Mas a gente pode escrever? Sim. A gente pode, a gente vai conseguir produzir o nosso texto? Sim. Então, mas e como é que a gente vai fazer isso, né? Primeiro, a gente vai ter coragem para fazer, né? Porque a gente precisa ter coragem e ter voz. Então, essas duas palavras, a coragem e a voz, foram as duas palavras que motivaram esse trabalho, tá? Então, a gente aqui relembra a frase do Rubem Alves, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Por quê? Porque a gente precisava sentir que a gente precisa ter asas para voar, para imaginar, para criar, que é o mundo da criação, né? Não é à toa que a nossa sala de leitura se chama Sala de Leitura Espaço Mágico, e eu agradeço muito aos parceiros da educação, né?
pelos materiais que disponibilizaram para a sala de leitura, né? A sala de leitura está cada vez mais linda, cada vez mais completa, com essa ação de vocês, parceiros da educação. Então, a gente agradece muito, aproveita esse momento para expressar a nossa gratidão. Então, assim, como que a gente vai fazer? A gente precisa mostrar para eles que eles têm força e capacidade, coragem para escrever, né? E assim, posso escrever sobre o que eu quiser, sim. Então, como é que foi isso, né? Então, vamos lá. E a questão da prática. A gente sempre, nas aulas, a gente precisa mostrar que a prática é o ponto de partida e a prática é o ponto de chegada, como apontou ali Demerval Saviani, né? Então, a gente precisa vivenciar ações práticas que construam, né? Que construam e modifiquem e transformem a nossa realidade. Como que habilidades desenvolvidas nesse trabalho? A gente começou com uma atividade de letramento literário. Então, assim, várias histórias, vários livros, com fantoches, com a nossa varinha de condão. A gente tem uma varinha de condão que a gente conta as histórias na escola. E também o desenvolvimento desse repertório linguístico dos alunos, né? E a apropriação do repertório dos alunos e enriquecimento desse repertório. Isso é muito importante, né? Eu queria fazer uma alusão ao trabalho do Paulo Freire, no sentido, né, da experiência em Angicos de alfabetização que ele realizou, no sentido de que ele sempre ia, né, tinha uma equipe que ia conhecer o repertório linguístico no qual ele atuava, né, para a construção, para o enriquecimento e apropriação daquele repertório. E a gente procurou fazer esse trabalho no sentido de valorizar a fala, a escrita do aluno, né? A fala e a escrita genuína desse aluno, né? A valorização do patrimônio cultural brasileiro. Nós trabalhamos com muitas histórias do folclore brasileiro e muitas histórias que trabalhavam questões relacionadas à etnia, questões relacionadas ao antirracismo, ao anti-bullying, ao preconceito racial e social, enfim, qualquer forma de preconceito. Nós trabalhamos histórias muito focadas nesses aspectos, tá? Valorização das falas coletivas e individuais. Sempre a gente vai ouvir, a gente vai falar e a gente vai ouvir o outro, né? A gente vai ter empatia e escutar o nosso amigo. Então, assim, as crianças, elas foram construindo os seus livros e as suas histórias, que a gente vai ver no final, mas eles se apresentaram. Semana passada foi o dia da apresentação dos seus livros, e eles iam lá, apresentavam o seu texto e apresentavam o seu livro, falando, né? Então, essa fala coletiva e individual. Algumas crianças escreveram textos coletivos que nós fizemos na sala. Outras crianças, né, fizemos juntos, né? E outras crianças criaram os seus textos a partir das histórias apresentadas, tá? Então, produção de textos coletivos, individuais e compartilhados. Muito importante, esse trabalho foi muito valorizado o compartilhamento, que as pessoas se ouvissem, se vissem, se falassem, tá? E dialogassem. A importância do diálogo. Nesse trabalho, como eu falei, todos se escutam. Então, enquanto não é só a fala da professora que tem importância, a fala de todos os alunos também tem. E a gente tem um papagaio até que nos ajuda, o Tico e outros personagens, né? Que eles começaram também a trazer fantoches, eles, para falarem junto comigo. Então, assim, de casa. Então, assim, são coisas, sabe, que ficaram que foram assim marcantes, né, nessa prática, que nos deixaram muito felizes, tá? Porque a gente também precisa falar de ludicidade, de felicidade, de produção e de voz, né? Apreciação da livre imaginação e da criatividade. Desenvolvimento da ludicidade, do prazer de escrever e ilustrar. Eles escreveram as histórias e ilustraram. Foram ilustrações fantásticas, tá? Eu fotografei tudo, não coloquei todas as fotos, eu coloquei algumas coisas no vídeo que vão aparecer, né? Algumas, mas assim, e eu fotografei também o processo deles, assim, cada dia fazendo o seu trabalho, a sua ilustração, com aquele amor. Então, assim, o amor pela literatura, o amor
pelo aquilo que você faz e que você produz. E muitas vezes eles iam ler o texto que eles escreveram com a letra deles, né? com o que eles escreveram. Então, isso, a gente está trabalhando também esse auto-amor, né? Foi um aspecto que também que a gente ficou muito assim muito evidente no trabalho, né? Desenvolvimento de uma perspectiva de respeito à diversidade, ressaltando uma perspectiva antirracista e de luta contra qualquer atitude preconceituosa. Isso foi muito veemente. Assim, nós trabalhamos o livro da Kyu-san de Oliveira, que é O Mundo no Black Power de Taiwan, que é um livro assim fantástico, que a gente ama trabalhar essa história, e sobre uma menina, né, com cabelo black e a relação dela na escola também, e ela se assumindo também, e tudo isso foi conversado e falado, e apareceram ilustrações belíssimas, né, que eles fizeram sobre essa história, e a partir dessa história, várias crianças contaram a sua história em relação a problemas que já tiveram com cabelo, com discriminação, né, e começaram a se colocar em relação a isso, tá? A formação de um ser humano com empatia pelas diferenças dentro de um processo sociocultural diverso. Muito importante. A gente sempre mostrou para eles, né? Nós somos diferentes e temos que ser respeitados dentro de cada um da sua especificidade, do que existe de específico, o que nos faz maravilhosos, é o que a gente tem de específico, né, de tão importante aí, nossa, só tem 7 minutos, desculpa, gente, estou falando muito. Então, enfim, eu estou comentando assim, porque foi algo que nos trouxe o lúdico, a voz, o prazer e a produção, tá? Toda aula tem a produção da sala de leitura, incansavelmente. Esse trabalho ele começou online, tá? Através da sala de leitura, postando atividades, e eu tenho vídeo deles que eles recriaram e contaram as histórias que eu contava e recriaram outras histórias no aplicativo da Prefeitura Rio Educa, quando a gente ainda estava no online, e no presencial, quando a gente voltou. Então, tem muitos vídeos, né, deles contando e recontando, e dos trabalhos deles também no presencial. Vamos passar para o próximo slide para poder, senão... Olha, só para falar um pouco, né, da BNCC, dessa questão, né, da importância da gente trabalhar com diversos gêneros textuais diferentes, da gente trabalhar ampliação de vocabulário, uso de habilidades de leitura e trabalhar esses processos mentais de reflexão, porque o ser humano ele precisa desenvolver a sua capacidade reflexiva e crítica, e as histórias servem para isso, para a gente poder se apropriar delas e também trabalhar a sua crítica e a sua reflexão em relação, né, ao mundo que o cerca, em relação a si mesmo, em relação, enfim, e essa possibilidade do diálogo. Então, e questões éticas, estéticas, então, são questões que têm que ser trazidas, sim, para a sala de aula, no sentido da gente poder respeitar essa diversidade. E também na BNCC aparece a questão da produção de textos, a importância da gente realizar atividades de produção de textos na escola. Então, vamos lá para a próxima, que eu quero muito mostrar o texto dos alunos para vocês, tá? Descrição da atividade, né? Atividade foram realizadas de forma presencial ou online, através do aplicativo Reeduca. Os alunos ouviram diversas histórias dentro de um amplo repertório linguístico e, a partir dessa escuta, do diálogo e desenvolvimento da crítica e reflexão sobre as suas histórias, os alunos reconstruíram contos das histórias apresentadas ou desenvolveram a escrita de outras histórias que tenham criado a partir das histórias apresentadas. Os alunos trouxeram reflexões importantes e pertinentes sobre o universo das histórias. Livros lidos: O Mundo no Black Power de Taiwan, de Kyu-san de Oliveira, O Casamento da Princesa, de Celso Sisto, que é a história de uma princesa africana que vai se casar. Então, assim, tem toda uma ambientação, né, do local, do tipo de traje diferente do que a gente costuma ver por aqui, né? Enfim, e é muito interessante essa história. Histórias do folclore do Maurício de Souza, nós trabalhamos a Iara, o Boitatá, o Saci, várias histórias do folclore, e procurando valorizar esse patrimônio, né, cultural do nosso país.
A história Sofia a Andorinha foi uma história trabalhada também, que é a história de uma andorinha cega. E ela conduz o menino, né, retornando para sua casa, o menino. E ele diz assim: como que você vai me ajudar se você é cega? Ela dizendo: não é, mas eu sou cega, mas eu posso te ajudar, porque eu tenho conhecimento, eu tenho, né, eu tenho uma forma de conhecer, de me expressar. Eu sinto os cheiros, né, eu sinto os locais, eu tenho tato. Então, ela começa a mostrar para ele que a cegueira não era um fator impedidor dela realizar, né, dela ter voz. A gente também trabalhou a cigarra e a formiga, foi feita uma reflexão, né, sobre trabalho, sobre a importância de cada um, a importância da cigarra, a importância da formiga, enfim. João e o pé de feijão, né, que também essa questão também do João, que buscou, né, uma situação de justiça, que os gigantes tinham tirado lá tudo que era do pai, da família dele, enfim. O conto clássico O Velho Lobo do Mar, que foi uma história interessante, que a partir dessa história houve toda uma reflexão do idoso, porque as crianças falavam para mim assim: professora, eu não estou gostando de chamar o velho, porque a gente quer falar o idoso, porque não é agradável a gente falar o velho. Aí teve um menino, eu falei: não, você tem razão, mas a intencionalidade do autor, ele está apenas assim, mencionando, né, falando que a pessoa tem uma idade mais avançada, não é uma intenção ofensiva, não. Mas aí ele falou assim: eu posso fazer um texto escrevendo o idoso? Aí eu falei: pode. Aí ele fez um texto que eu vou mostrar para vocês, falando que ele trocou a palavra velho por idosa. Então, assim, eu achei muito interessante, né? A Escola de Chuva, que é um livro sobre uma escola que todo ano ela era uma escola que todo ano a chuva caía e ela desmontava. Né? E as crianças tinham que reconstruir essa escola. E a partir desse texto, tá? E a partir desse texto da Escola de Chuva, nós fizemos uma reflexão sobre a escola que nós temos aqui, né? A Escola Sérgio Vieira de Mello, as escolas da rede municipal, nós temos muitos problemas, mas nós temos uma escola, nós temos uma estrutura, nós temos cadeiras, nós temos mesas, nós temos professores, nós temos muitas coisas. Falta muita coisa ainda, mas a gente também tem que valorizar aquilo que a gente tem também. Né? Então, foi feita uma reflexão e eles fizeram textos sobre a escola, a partir dessa obra A Escola de Chuva. Tá? Bom, vamos lá. Olha, esse é o texto do Guilherme, tá? Que eu contei essa história do idoso. Ele escreveu: o idoso que gostava de pescar. Esse menino é da turma 1204. Era uma vez uma linda história, um idoso. Ele foi andar de navio e ele foi parar na ilha e ele ficou sozinho. Em um dia bom para pescar e ele encontrou uma garrafa e uma baleia. Eu procurei assim manter o texto do aluno antes de devolver para eles, a gente corrigiu direitinho, mas manter para a gente ver essa escrita espontânea da criança, né? Essa escrita que esse aluno vem trazendo, né? Esse foi o Guilherme da 1204. Deixa eu ver o próximo. Pode passar o próximo. Olha, essa Maria Eduarda, ela escreveu sobre a história da Obax. A Obaco é um livro do André Neves que a gente fez uma conexão com o livro da Kilsan de Oliveira. E a Obax, olha, era uma vez uma menina que se chamava Obax, seu texto é Eduarda. Ela era alegre, ela era bonita e tinha cabelo black power. Obax era amiga do elefante, da girafa e gostava de contar histórias. Ela dizia que tinha visto uma árvore de flores. Aí o que ela queria dizer é que ninguém viu, que ninguém acreditava nela. Então, ela se expressou aqui dessa forma, mas já deu para entender o sentido, porque a gente, né, conhece a história e eles conhecem. Ela contava uma coisa que ninguém conseguia acreditar. E esse o texto da Daniela, da turma 1302, sobre essa questão do cabelo, né, que me chamou muita atenção o texto dela. Amor de cabelo. Meu nome é Isa, é a personagem que ela inventou. Eu tenho 10 anos, meu cabelo muito lindo, ele tem vida própria. Certo dia, o pai ficou comigo e desejou arrumar meu cabelo, mas não deu muito certo a obra.
ele machucou, comecei a chorar, e ele dizia, meu cabelo é ruim, e ele dizia, meu cabelo é ruim, meu pai conseguiu, eu virei uma princesa, e a minha mãe chegou e eu contei. Aí eu fui conversar depois com a Daniela sobre isso, ela falou que era verdade, que tinha acontecido com ela, mas ela colocou o nome de Isa, mas que tinha acontecido mesmo, que o pai dela tinha dito que o cabelo dela era ruim. Aí ela falou com ele que não se deveria falar dessa forma, que ela se sentiu ofendida com isso. Enfim, então foi uma situação que ela quis partilhar e contar para a turma, né? Deixa eu ver se tem. E esse foi o texto da Milene, né? A minha escola. Olá, meu nome é Mimi. Na minha escola tem professora e cadeiras, tem várias coisas de legal. Eu amo a escola Sérgio Vieira de Mello. Aí é tão legal estudar com a professora. Então, ela fez aqui o relato, né, a Milene da 1201, sobre a escola Sérgio Vieira de Mello, como ela se sente. Então, a gente trabalhou muito essa questão da identidade. Os alunos foram 120 livros. Esses livros, a gente fez a capa com papel 40 quilos, que é um papel mais duro, para que eles pudessem... Então, a gente teve o dia de preparação da capa, né? E as histórias foram sendo escritas ao longo de todo o bimestre. Tá? Então, os alunos produziram 120 livros com textos individuais ou coletivos sobre os temas apresentados nas histórias, como também produziram ilustrações individuais e inéditas. Os livros foram lançados na unidade escolar para que outros alunos de diversas turmas possam ter acesso e compartilhar um pouco dessa experiência. Os livros eles começaram a ser entregues, né, a gente fez na sala de leitura um momento em que eles apresentaram as histórias, e eles começaram a ser entregues a semana passada. E, gente, assim, a alegria deles levarem um livro que eles escreveram, eu não esperava, estou compartilhando com vocês assim, que eu não esperava ver tanta alegria. Aí eles falaram, eu vou dar de presente de Natal para minha mãe, eu vou dar de presente para minha avó, eu vou contar essa história aqui para ela. Então, é uma coisa que está reverberando também nas famílias. Enfim, estou finalizando. Gratidão por estar aqui. Muito obrigada a todos os colegas, a todos os parceiros da educação. Se puder, assistam um vídeo, tá? Que está muito bacana. Esse vídeo são realmente eles fazendo o trabalho. Adriana, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho da produção, né? Principalmente de ver o trabalho aqui da sala de leitura. É fantástico a gente poder também ver um pouco disso. A gente admira demais a sala de leitura, né? Acho que você já viu lá na sede. Então, parabéns pelo trabalho. É pena que não deu tempo da gente ver o vídeo, mas vai ficar disponível no site, todas as plataformas, para que todos possam acessar e poder assistir de casa. Tá? Muito obrigada pelo trabalho.